Eventos esportivos, especificamente competições, sistemas de competições, é o tema que eu mais escuto os alunos falando que é um tema difícil, mas ele pode cair na sua prova. E tem uma forma fácil de você responder que é sabendo as fórmulas, mas a chance de você esquecer a fórmula na hora da sua prova é muito grande. Por isso, nesse vídeo, eu vou trazer um exemplo de questão e mostrar como que você pode resolver sabendo a fórmula ou não. E acima de tudo, é uma questão que eu gostei, é um conteúdo que eu acho muito legal e por isso eu decidi gravar um vídeo especial para ele. Então vem comigo. Olha só como foi essa questão. Dizia assim: a Secretaria Municipal de Esportes solicitou que um professor de educação física organizasse uma competição de futebol na cidade, na qual serão inscritas 30 equipes. Qualquer questão desse tipo, ponto importantíssimo saber quantas equipes. Então já vamos aqui colocar em destaque 30 equipes. Em formato semelhante ao de uma Copa do Mundo da FIFA, uma competição mista. E aí, outra informação importante nesse tipo de questão: qual é o formato da competição? Ele foi legal e explica na sequência o que é, mas esse tipo de competição grande, de formato, em especial Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo FIFA, é importante que você entenda como é esse sistema. Então vamos lá. Como é a Copa do Mundo FIFA? Nela, deverá haver uma fase inicial de grupos e, na sequência, as fases serão eliminatórias. Ficou decidido que as equipes serão divididas em 5 grupos. Outra informação importante aqui, porque se a gente vai ter uma fase de grupos e depois eliminatórias, a gente precisa entender qual que vai ser essa organização. Então, temos aqui 30 equipes e aqui eu vou colocar EQ, e essas 30 são divididas em 5 grupos. Se são 5 grupos, significa que são 6 equipes por grupo. Esse é o primeiro ponto, ponto importantíssimo para a gente resolver depois a questão. Continuando. De maneira que todas elas no grupo joguem entre si apenas uma vez. Dizer que vai jogar apenas uma vez significa que é um rodízio simples. Então, rodízio simples é a primeira parte, porque é uma competição mista. Então, vai ter a parte de grupos, que é rodízio simples, e depois a eliminatória. Na sequência, não há um ranqueamento prévio para orientar a distribuição das equipes por grupo. No entanto, para a segunda fase, deverá ser montada uma ordem de força baseada nos resultados individuais da primeira fase, a classificação dentro de cada grupo. Classificam-se para a fase eliminatória as 3 melhores equipes de cada grupo. Então, fase eliminatória, teremos aqui 3 equipes, 3 melhores equipes. Se a gente sabe que são 5 grupos, dizer que nesses grupos, com 6 equipes cada uma, lembrando que a gente sabe dessa informação porque falou que serão 30 equipes, então 5 grupos, cada um vai ter 3 equipes. Se a gente vai ter na parte de eliminatórias, eliminatória, e ali ele fala eliminatória simples. Então, na eliminatória simples, o que a gente vai ter? 5 vezes 3, que são os 3 melhores. Isso significa que 15 equipes vão disputar a fase de eliminatória simples. Para facilitar aqui, eu vou mudar de cor e colocar aqui um azul mais clarinho, só para a gente diferenciar. Aqui continua amarelo mesmo e amarelo. Beleza. Então, temos essa organização, essa divisão. E aí, a gente vai para o que a questão de fato quer saber. Com base nesses dados, assinale a opção que indica ao todo quantos jogos serão realizados e quantas rodadas acontecerão até o final da competição. Agora, a gente vai ter que pegar essas informações e ou colocar numa fórmula ou entender como esse sistema funciona para saber quantos jogos e quantas rodadas que é
o que está perguntando na questão. Primeira forma de resolver é pela fórmula. Então vamos lembrar qual que é a fórmula do rodízio simples. Para saber o número de jogos, eu tenho o número de equipes vezes o número de equipes menos um divididos por 2. Então, nesse caso, o que que a gente olha só, ponto importantíssimo aqui. A gente está falando por grupo, porque a gente está pensando o rodízio dentro daquele grupo. E a gente tem mais de um grupo, então tem que tomar cuidado em relação a isso. Nesse caso, o que a gente tem é que o número de jogos é o número de equipes. Quantas equipes a gente tem? A gente tem 6 equipes por grupo. Então, a gente vai fazer esse cálculo para um grupo só e depois multiplicar para os demais. Nesse caso, então, a gente tem 6 equipes vezes 6 equipes menos um dividido por 2. Isso quer dizer que é 6 vezes 5 divididos por 2, ou seja, 30 divididos por 2, que é igual a 15. Então, aqui a gente tem 15 jogos apenas em um grupo. Como que isso funciona, né? Para a gente entender, nossa, mas não é muito jogo? Vamos lá. Aqui a gente até pode, para você ter certeza que você lembrou da fórmula certa, você pode fazer esse exercício que eu vou mostrar agora. A gente vai depois ter que multiplicar isso por 5, mas a gente já chega lá. Vamos lá. Se a gente tem 15, vamos imaginar assim: são 6 equipes, ou seja, a equipe A vai jogar contra a equipe B, a equipe C vai jogar também, a gente vai ter a equipe D, e aqui já vou explicar por que nesse formato. A gente tem, então, a equipe A, B, C, D, E F. Por que que eu fiz dessa forma? Porque dessa forma a gente já vai conseguir rodar para organizar os diferentes confrontos que a gente teria. A questão não está perguntando isso, eu só estou te mostrando como você pode fazer de uma maneira diferente, tanto para confirmar a fórmula, como caso você não lembre, é isso que você deveria fazer. Para a gente fazer isso, a gente vai fixar aqui a equipe A e vai mudar de posição as demais. Então, a equipe A sempre vai ficar fixa na mesma posição e a gente vai mudar as demais. Então, aqui nesse caso, B, C, D, E F. Então, esses seriam os confrontos de uma segunda rodada. Aqui a gente tem a rodada 1, a rodada 2, 3, e a gente já vai descobrir quantas rodadas são. Então, a equipe B desceu. A equipe B vai descer mais uma vez. C, D, E F. Então, aqui seria a terceira rodada. Depois, a equipe B vem para cá. Então, C, D, E F. Aqui, novamente, os confrontos. Essa é a quarta rodada. E aí, a gente vai ter a quinta rodada, que é fixando a letra A. A letra B vai subir aqui, B, e aqui C, D, E F. Então, esses são os confrontos. Se a gente continuasse fazendo essa rodada aqui, o B não viria para cá, o A sempre fica na posição fixa, e o B viria para cá, ou seja, é o que está na situação da primeira rodada. Como a gente só está falando de rodízio simples, então a gente só vai ter que as equipes vão se enfrentar umas contra as outras uma vez. E nesse exemplo fica claro. Então, primeiro, aqui, ó, A contra B, A contra C, D, E F. Então, a equipe A, aqui a gente já vê que ela foi contra todos, e se a gente for olhar qualquer outra letra que representa aqui uma equipe, ela também já jogou contra todos. Então, aqui eu confirmo que eu tenho, para cada rodada, são 5 rodadas, e cada rodada tem 3 jogos. 5 vezes 3, 15, confirma o meu resultado aqui da fórmula. Beleza, então a gente confirmou a quantidade de jogos que a gente vai ter para um dos grupos, porque, novamente, a gente tem 30 equipes que estão divididas em 5 grupos. Então, o que que isso significa? Que esse valor de 15
jogos, né, vai acontecer em cada grupo. Então, 5 jogos vezes os 5 grupos que a gente tem, né, que a questão nos deu, a gente vai ter um resultado de 75 jogos no total. 75 jogos no total. Esse é o cálculo, mas não é esse o resultado ainda. Vamos ver aqui? Claro que ele deu como primeira opção 75 jogos, ou seja, é uma resposta incompleta, porque ainda tem a eliminatória simples. Então, para esse momento, o que que a gente tem de resposta? Que são 75 jogos no total. Mas, quando a gente vai falar de rodadas, a gente tem 5 rodadas. Por quê? Por que não mais que 5? Porque todos os grupos, esses jogos vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Pelo menos aqui foi o que a questão indicou. Para os diferentes grupos, seria tudo aqui uma rodada, segunda rodada, terceira rodada e assim por diante. Então, sabemos que são 5 rodadas, 75 jogos nessa primeira parte da competição, que é do rodízio simples. Agora vamos para a eliminatória simples. Aqui a gente tem a organização, né? Falando que os 3 melhores de cada equipe vão para a fase de eliminatória e serão 15 equipes. Quando a gente está falando de eliminatória, a gente sempre tem que pensar em relação a eh, se o número final é potência de 2. Então, nesse caso, o que a gente teria? Por exemplo, aqui, deixa eu fazer até em outra cor para você entender. 2 elevado à primeira é igual a 2. 2 elevado à segunda é igual a 4. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 é o que está mais perto de 15. Então, essa é a informação que a gente tem que, numa primeira rodada, a gente vai ter uma equipe que não vai jogar. E aí as outras equipes vão jogar. Por quê? Porque quando a gente está falando de eliminatória, qual que é a organização que a gente tem? A gente vai ter as equipes, e aí vai ficar pequenininho aqui, mas vamos lá, organizadas em chaves. Como que elas funcionam? Então, aqui a gente vai ter uma chave, aqui a gente vai ter, deixa eu ver quanto que vai dar aqui, outra chave, e aqui outra, e eu preciso fazer com que cada linha dessa, né, represente um número até chegar em 16. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim a gente continua. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e aqui embaixo 15, 16. E aí ficou bem no finalzinho da página, mas tá aqui. O que que é importante para a gente entender nesse contexto aqui? Que a gente vai ter uma equipe que não vai jogar contra a outra, então a gente vai ter o chamado bye, que é só para completar essas chaves, e o restante vai jogar. E aí eu tenho 15 equipes, então eu tenho que completar aqui. Aqui eu posso completar aleatório, porque não é isso importante na questão. Mas aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E aqui embaixo, que está escondidinho, mas tem lá aparecendo. Agora, a gente vai ter, né, indo para a segunda rodada das eliminatórias, a combinação. Quem ganha, compete com quem ganhou também. Quem perdeu, tá fora. Então, a gente vai ter mais rodadas aqui, mais uma rodada com mais jogos. E aqui a gente completa a nossa chave. E aí, mais uma vez, a gente vai ter outros jogos com os ganhadores. E aí, até que chega no campeão. Então, aqui vou colocar o campeão. Beleza. O que que a gente tem aqui, então? Quantos jogos a gente vai ter e a gente já vê o número de rodadas. Pensando em jogos, aqui que tá o ponto importante. Esse jogo aqui não vai acontecer. Por quê? Porque é o bye. Então, a equipe 1, ela só vai esperar e ela não vai jogar nessa rodada. Então, a gente não tem esse jogo acontecendo.
Aí a gente vai para os seguintes: 7 jogos nessa primeira rodada, aí vem o próximo jogo, aí a gente vai ter, pensando a continuidade, 8, 9, 10 e 11. Então, aqui no final é a partida número 11, depois 12, 13, e aí a gente tem 14, o último jogo, a final desse campeonato. Então, aqui, o que que a gente vê? Que a gente tem, além das rodadas que fazem parte do rodízio simples, a gente vai ter os jogos e as rodadas da eliminatória simples. Então, em quantidade de jogos, a gente tem 14 jogos do das eliminatórias, que foi esses daqui que a gente contou, que a gente organizou. Beleza, então agora eu já sei quantos jogos eu tenho. Ou seja, vamos lá para essa soma. Se eu tive aqui na eliminatória, desculpa, no rodízio simples, que tá o azul escuro, 75 jogos. Aí eu tenho que somar com o número de jogos que eu tive na eliminatória simples, que são 14 jogos. Então, aqui a gente tem como resultado de quantidade de jogos 89 jogos. E quantas rodadas? A gente contou aqui, né, que foram 5 rodadas no rodízio. Então, novamente, eu vou seguir aqui 5 jogos, mais quantas rodadas a gente tem nas eliminatórias. E aqui, quantas são? A gente tem a primeira, né, essa coluna maior, uma rodada, depois 2 rodadas, depois 3 rodadas, depois 4 rodadas, e aqui a gente completa. Então, opa, eu tinha colocado 4 ou 5J ali, mas era de rodadas. Vamos agora sim, 5 rodadas mais 4 rodadas, então são 9 rodadas. Aqui a gente tem um detalhe, né, que a banca não colocou essa opção, que bom que ela não colocou, porque ela poderia ter colocado que teria uma disputa de terceiro lugar. Se tivesse uma disputa de terceiro lugar, aí a gente teria um jogo a mais, porque na Copa do Mundo FIFA, a gente tem um terceiro jogo, né, desculpa, um jogo de terceiro ou quarto lugar, que aí seria, imagina aqui, a gente tem a equipe A contra a equipe B e sai o campeão. Mas, né, quem ficou de fora na semifinal, vamos supor que aqui estava a equipe C e a equipe D, elas vão fazer um outro jogo de C contra D e vai ser o terceiro lugar. Então, tem uma outra possibilidade aqui, mas para isso a banca teria que ter indicado no enunciado que teria uma disputa de terceiro lugar. E para fechar, então, temos a nossa resposta, né? Então, 89 jogos e 9 rodadas é aqui o gabarito letra C. E aí eu quero saber de você, você acertaria esse resultado? Muito importante saber que existem as fórmulas, né? E aqui, claro, eu fiz uma explicação mais longa, mais detalhada, mostrando exatamente como seriam esses sistemas de disputa para você entender a lógica e, de repente, se você não lembrar da fórmula na hora da prova, você ter uma alternativa. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha esclarecido dúvidas e aproveite, experimente, brinque com esse tipo de questão, com essas possibilidades para você entender e testar até para que no futuro, quando você for organizar eventos na sua escola ou na sua área de atuação do bacharelado, você também saiba como fazer. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, eu vejo você no próximo. Tchau!